Olá, hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você o extrato dessa obra de Jaime Cortesão, A Reação ao Tratado de Tordesilhas e o Mito da Ilha Brasil. Jaime Cortesão foi um dos maiores historiadores portugueses do século XX, um homem cuja autoridade intelectual ajudou a rever a perspectiva histórica positivista que os historiadores positivistas, materialistas, marxistas haviam feito da história de Portugal. Jaime de Cortesão, com a sua vastíssima erudição, tornou possível abrir outras frentes de análise histórica sobre a história de Portugal, bem como sobre a história do Brasil. Ora, todos nós sabemos que, antes de 1500, houve um acordo entre Portugal e Castela, pontificado pelo Vaticano, de que o mundo ao ocidente da Europa havia sido dividido em duas regiões por sua claridade de território, e ambas as regiões ficaram pertencentes como posse da coroa de Espanha e da coroa portuguesa. Até hoje, muitos historiadores materialistas perguntam com que autoridade a Igreja de Roma permitiu tal coisa. E dentro desta divisão do mundo, nós temos o Tratado de Tordesilhas. Anterior ao Tratado de Tordesilhas, nós temos o Tratado de Alcáçovas Toledo, que é feito com Dom João II, entre Dom João II de Portugal e Isabel de Castela. O mito da Ilha Brasil é um mito que é muito caro à tradição portuguesa, mas é um mito originário da tradição celta. A pergunta que nos fica, e que a palavra ilha aparece aqui já, tanto no Tratado de Alcáçovas Toledo quanto no Tratado de Tordesilhas, por que o Brasil é chamado de ilha? Normalmente os historiadores brasileiros colocam essa temática como um campo de abstração teórica, conceitual, e na verdade isso entra dentro do imaginário, e essa Ilha Brasil nunca existiu. Nós vamos verificar que existe algo que nunca foi devidamente pesquisado, sobre essa temática, que diz respeito ao seguinte: a palavra ilha, ela aparece já no direito romano, e é em cima desse direito romano, com todos os significados e os significantes que essa palavra envolve, que o Tratado de Alcáçovas Toledo, bem como o Tratado de Tordesilhas, é feito. Para além disto, o mito da Ilha Brasil, dentro da tradição céltica, a Ilha Brasil é uma ilha imaginária. Isso não significa que ela não exista dentro da concepção celta. Ela existe, ela é física, e você acede a ela. E a Ilha Brasil também, dentro da concepção celta, é uma ilha que está diretamente envolvida em um cenário mítico-profético. Envolve a reaparição dessa ilha temas curiosos, como, por exemplo, o do ligado ao Graal. Um outro tema é o tema ligado ao retorno do rei Arthur, que, num contexto português, será o Dom Sebastião. Dom Sebastião, por sua vez, é uma figura cuja trajetória histórica está ligada aos chamados movimentos milenaristas e messiânicos dentro da tradição portuguesa. A história de Portugal, de modo algum, pode ser lida sem a perspectiva messiânica e milenarista. Joaquim de Fiore é uma literatura fundamental, tendo a história de Portugal, e esta obra de Jaime Cortesão, embora não passeie pela tradição céltica,
É uma obra muito interessante porque ele vai apresentar uma bibliografia e algumas citações dizendo que este mito, que para alguns historiadores foi meramente um mito cartográfico, Cortesão deixa apontado que aqui, por trás deste mito, nós podemos encontrar muitas outras vertentes históricas. E esse é o objetivo de nós destacarmos este capítulo da obra. Esse capítulo está inserido em uma obra de Jaime Cortesão chamada Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil. É uma obra muito grossa, né? Mas é um ponto fundamental para nós entendermos alguns assuntos que envolvem a tradição portuguesa, a tradição céltica e uma história muito pouco aprofundada de uma vertente cristã inicial que será considerada apócrifa, não é? De modo que a gente recomenda a leitura de qualquer obra do Jaime Cortesão, qualquer obra, para quem tiver interesse em perspectivar o mito da Ilha Brasil sobre um outro cenário, nós recomendamos esta brochura, né, porque fala especificamente disso, ou, caso vocês tenham interesse, esta obra monumental do Jaime Cortesão, que é Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil. Esse tema é um tema espinhoso. A historiografia brasileira passa batido por cima dele, e quando fala da Ilha Brasil, fala que foi um mito meramente cartográfico que Portugal utilizou dentro da sua estrutura diplomática, mas que era uma invencionice portuguesa. Não é de modo algum uma invencionice portuguesa, e há por trás desse mito algo muito mais sério e muito mais profundo do que nós podemos pensar. Caso você tenha interesse, esta brochura está disponível no site da livraria virtual, da nossa loja virtual, no site do IMUB. Entre lá e adquira a sua publicação. www.imub.org/loja. Um abraço.